os lobos vorazes, eles haveriam de surgir dentro da própria igreja. Então, ali Pedro fala, né? Dentre vós mesmo. E que se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, os discípulos deles ainda estão por aí e podem ser classificados em grupos. Primeiro, os internos e os externos. Quem são os internos? Os internos são os que estão em nosso meio nas igrejas. Eles ousam ali questionar a doutrina e certos pontos doutrinários, até mesmo nos nossos púlpitos. Uma declaração de fé não deve ser de autoria particular, pois ela expressa o pensamento e a vida diária da igreja ou da denominação de uma determinada época. Então, a nossa declaração de fé, como nós temos aí a Assembleia de Deus, né? E as suas igrejas que estão ali ligadas à Assembleia de Deus. Então, serve como proteção contra as falsas doutrinas e contribui para a unidade do pensamento doutrinário da igreja, para que digais todos uma mesma coisa. Como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. E para a instrução de novos convertidos. Mas o que se vê com certa frequência é que tais ensinadores se posicionam como alguém que tem autoridade sobre a igreja e não dão o mínimo respeito à nossa declaração, documento, né? A nossa declaração de fé. A situação dos outros, que são os externos, é mais grave, pois muitos deles se posicionam acima das escrituras, sem o menor pudor espiritual. Eles usam redes sociais para corrigir a Bíblia e distorcer abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. E tais pessoas, eles consideram seus discursos atuais e a mensagem da Bíblia desatualizada. Por isso estão ali oferecendo um novo evangelho, como fala 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15. Então, os heresiarcas, né? Os heresiarcas externos da atualidade e seus seguidores, eles estão lá fora. Quais são os nossos desafios, pastor? Os nossos desafios, o desafio da igreja, né? Dizem respeito ao conhecimento das nossas crenças e práticas e a vigilância espiritual. Então é necessário que cada membro tenha um conhecimento sólido e profundo da nossa fé e de como expor nossas crenças à luz da Bíblia. O nosso objetivo como apologética é equipar o povo de Deus com argumento bíblico para que cada um possa defender a sua fé e ajudar os seus irmãos, principalmente os novos convertidos, na compreensão da Bíblia. Portanto, é tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, como diz Judas, versículo 3, para manter os cristãos na doutrina dos apóstolos. Então, quanto à vigilância, convém esclarecer que a palavra que mais aparece no Novo Testamento, grego, para vigiar, é o verbo gregorel, né? Que quer dizer vigiar, estar alerta, ser vigilante, usado lá pelo apóstolo, lá em Atos capítulo 20, versículo 31, e também aparece 22 vezes, né, nessas passagens. Então, essa guarda diz respeito à integridade e firmeza da fé. 1 Coríntios 16 e 13, e também na oração, como fala em Colossenses capítulo 4, versículo 2, e principalmente contra as ciladas de Satanás, né?
dito lá em 1 Pedro 5 e 8. Então, é uma advertência solene a todos os crentes, em todos os lugares e em todas as épocas, para viverem atento em todos os momentos da vida, como diz Efésios 6 e 18. Então, há quem procede com precaução para não correr risco, e isso nos mais diversos aspectos da vida humana. Então, o verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida.